No ASP Entrevista de hoje, estamos recebendo o professor Humberto Teodoro Júnior, professor titular de Direito Processual Civil pela UFMG. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Professor, eu queria começar a nossa conversa falando sobre esse projeto do novo Código de Processo Civil, já tramitou na Câmara, agora vai passar pelo Senado. Queria saber qual é a opinião do senhor sobre essa matéria. Esse código eu tenho alguma responsabilidade por ele, porque eu fiz parte da comissão que elaborou o anteprojeto por delegação do Senado. E ele é fruto de um esforço de modernização para que se consiga, no corpo normativo codificado, se consiga colocar mais ostensivamente os princípios constitucionais do processo. E o senhor acha que esse projeto que está em tramitação atende a essa necessidade? Ele, como toda obra legislativa, não é uma coisa perfeita. Mas passou por modificações, né? Passou por muita coisa. Mas, em linhas gerais, ele é fiel às preocupações, às linhas mestras do chamado Estado Democrático de Direito, né, que é um Estado em que os direitos fundamentais são colocados em primeira linha em todos os setores do direito, né, não só do processo, mas em todo o setor. A Constituição moderna quer que se enfoque sempre, mesmo o direito comum, mas sempre harmonizado, sempre procurando se aproximar o mais possível da forma de entender, de interpretar e de aplicar que corresponde aos valores constitucionais. Agora, professor, esse novo projeto do Código de Processo Civil, ele parece que busca reduzir o formalismo processual, o número de recursos, incentiva também o uso da mediação como solução para conflitos, né? O senhor acha que, mesmo com essas modificações, essas demandas aqui que eu elenquei, elas podem ser, em alguma medida, satisfeitas? Podem sim, sem dúvida. O Código tem algo voltado diretamente para prever a introdução definitiva desses institutos de mediação dentro do plano, não apenas com enunciados, mas dizendo que pode existir serventuários, podem existir profissionais que passam a desempenhar uma tarefa acessória aos juízes com essas funções de mediação, de composição conciliatória. Porque uma coisa é prever que vai haver uma conciliação sem nenhuma base operacional, como no atual já existe isso, né? Não adianta, porque o juiz não é vocacionado, não é preparado para fazer acordo. Para fazer acordo, para fazer mediação, conciliação, é preciso que haja um profissional dessa área. Então, esse profissional funcionaria junto aos juízes como funcionam os peritos. E como nós temos um perito de engenharia, um perito de medicina, teríamos também os peritos de mediação. E que o juiz contaria com eles, com o auxílio deles, para aproximar as partes. E o juiz mesmo, não, pela sua equidistância, imparcialidade, sua neutralidade em relação ao objeto do processo, ele se sente em dificuldades para fazer acordo. Mas um outro funcionário, um outro agente técnico pode desempenhar esse papel com muito mais eficiência. Nós estamos falando aqui de uma reforma, né, do Código de Processo Civil, e eu pergunto ao senhor, a questão da organização dos serviços da Justiça, né, como isso está postado desde o início do país, né, desde que o país foi colonizado. O senhor acha que isso interfere, prejudica a atuação do advogado e prejudica também que o litigante, né, a pessoa que está solicitando um direito na Justiça, consiga adquirir esse direito? É verdade. O mau funcionamento ou a disjunção entre a meta do serviço e a meta do jurisdicionado é uma lástima, né? Porque enquanto o jurisdicionado se considera injustiçado pela violação que ele sofreu na sua esfera jurídica e espera a tutela imediata ou rápida do poder judiciário, o que acontece? Ele fica a esperar um tempo exagerado e fica sujeito a uma interpretação de procedimentos, de atividades
secundárias que o tornam frustrado. Então, quando ele vem a se deparar com um julgamento formal, com um julgamento tardio, tudo isso é uma decepção para o jurisdicionado e é um fracasso para o advogado, porque o advogado é contratado e se dispõe a realizar uma tutela, um serviço de proteção, de defesa do cliente, porque reconhece no cliente a titularidade de um direito defensável, de um direito que merece a tutela do Estado. E isso, infelizmente, não é o que acontece no resultado prático, pelo menos imediato, do processo contemporâneo no Brasil. Professor Humberto, uma outra questão, né? Para quais temas os advogados que militam na área do direito civil, do direito processual civil, mais especificamente falando, devem voltar suas atenções nesse momento que a gente vive no país? Eu sou de opinião que os temas que mais dizem respeito à modernidade, ao aprimoramento do processo, são aqueles justamente que levam a fazer com sabedoria, com propriedade, o transplante das garantias constitucionais lá teórico da Carta Magna para o dia a dia, para que isso possa ser transformado numa realidade operacional dentro dos processos. Então é preciso estudar bastante a ideia, por exemplo, de contraditório, de economia processual, de duração razoável do processo, porque essas são as ideias básicas que estão programadas pela Constituição para que haja um processo chamado justo, um processo que faça justiça. É preciso que ele seja de curta duração, é preciso que haja ampla participação dos jurisdicionados na atividade de diálogo, de debate da causa. É preciso que o juiz se comporte respeitosamente diante do contraditório e do diálogo, e não só se comporte como autoridade, mas como alguém que está trabalhando em cooperação com as partes, porque esse é o processo democrático, um processo cooperativo entre o poder público e os interessados para encontrar, nesse esforço conjunto, uma solução que seja a mais justa, a mais eficiente possível. Professor Humberto Teodoro Júnior, titular de Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua participação aqui conosco. E a todos vocês, até uma próxima oportunidade.